A porta do quarto dele estava só encostada, uma fresta escura por onde a voz do meu Leonardo escapava, nítida e cruel, no silêncio da casa que eu mesma construí. Ele falava ao telefone com a Camila, sua esposa, e o tom era de confidência, um segredo compartilhado que me excluía. A voz dele era baixa, um sussurro conspiratório que fez um arrepio gelado percorrer minha espinha antes mesmo que eu pudesse decifrar as palavras. E então, elas vieram, claras e inconfundíveis. Eu sei, amor, mas o que eu posso fazer? A velha parasita não vai embora. A palavra parasita flutuou pelo corredor, pairou no ar por um instante eterno e depois veio na minha direção, me atingindo no meio do peito com a força de um soco. Meu ar sumiu. Minha mão voou para o coração, tentando inutilmente conter a dor que explodia ali dentro. Uma dor física, real, que me dobrou para a frente como se eu tivesse sido verdadeiramente apunhalada por meu próprio filho. Meu corpo inteiro começou a tremer, uma vibração que nascia no fundo da alma e se espalhava pelas pontas dos meus dedos. Senti as lágrimas quentes subindo, ardendo nos meus olhos, ameaçando transbordar e marcar meu rosto com a prova da minha humilhação. Mas eu não chorei. Engoli o nó na garganta, um nó tão grande que parecia feito de cacos de vidro e anos de dedicação. Minha mão, a mesma que o ensinou a segurar um lápis, que mediu sua febre durante noites intermináveis, tremia contra o meu peito. Eu podia sentir o cheiro do bolo de laranja que tinha assado mais cedo, um aroma que sempre significou lar e conforto, mas que agora parecia sufocante, o perfume adocicado de uma mentira. Cada batida do meu coração ecoava aquela palavra terrível, cravando-a cada vez mais fundo na minha memória. Então, algo mudou. Em meio à dor que ameaçava me consumir, uma frieza inesperada começou a subir pela minha espinha, apagando o tremor. Respirei fundo, uma vez, 2 vezes, sentindo o ar gelado encher meus pulmões e clarear minha mente. Endireitei a postura, erguendo os ombros que por tantos anos carregaram o peso do mundo para que ele pudesse andar livremente. O choro recuou, substituído por uma determinação silenciosa e cortante. Meus olhos, ainda úmidos, agora carregavam um brilho diferente, não de tristeza, mas de uma resolução que eu não sabia possuir. Afastei-me da porta sem fazer um único ruído, cada passo um ato de controle, uma promessa silenciosa de que aquilo não ficaria assim. A mulher que cambaleou até aquela porta não era a mesma que agora se afastava dela. O corredor que eu percorri em silêncio parecia mais longo do que nunca. O assoalho de madeira, que eu mesma encerava todo sábado, rangia suavemente sob meus pés, e cada som era um lembrete da minha presença naquela casa, uma presença que agora era vista como uma infestação. As fotografias na parede, sorrisos congelados de um tempo em que éramos uma família, pareciam zombar de mim. Ali estava Leonardo, com uns 5 anos, montado em seu primeiro triciclo, um presente que me custou 3 meses de economias. Em outra foto, ele, já um rapaz, me abraçava na sua formatura, o orgulho estampado em nossos rostos. Eu construí aquele lar com amor, tijolo por tijolo de sacrifício, e agora ele se tornara o cenário da minha maior desonra, um lugar frio onde eu era uma estranha. A palavra parasita não saía da minha cabeça. Um parasita é algo que suga a vida, que se alimenta do hospedeiro sem dar nada em troca. Era assim que ele me via? Depois de uma vida inteira de doação incondicional, as noites em que trabalhei dobrado na costura, com os dedos dormentes, para pagar por seus livros de inglês. As vezes em que neguei a mim mesma um vestido novo ou um simples passeio para que ele pudesse ter o melhor tênis da loja. Todo o meu amor, toda a minha energia, todo o meu sacrifício, tudo isso foi reescrito naquela única palavra. Ele não via uma mãe, ele via um fardo, uma conta a ser paga, um problema a ser eliminado. A dor da traição era imensa, mas a clareza que ela trouxe foi ainda maior. O véu da ilusão havia sido rasgado para sempre. Naquele corredor, enquanto o eco da voz dele ainda ressoava em minha mente, uma pergunta se formou, não para mim, mas para o vazio, para qualquer um que pudesse ouvir o grito silencioso da minha alma. Já passou por algo assim? Já sentiu o gosto amargo de ter seu amor transformado em arma contra você? De ser visto como um fardo pela pessoa que um dia foi o centro do seu universo? Naquele momento, eu soube que não podia simplesmente aceitar.
Não podia desaparecer em silêncio como eles queriam. A dor era profunda, mas a força que nascia dela era avassaladora, e eu iria usá-la. Você consegue entender o que uma mãe é capaz de fazer quando seu coração é partido dessa maneira? Meu nome é Helena e eu tenho 68 anos. 68 anos vividos, em sua maioria, para uma única pessoa. Antes de ser a velha parasita que habita os sussurros do meu filho, eu era apenas Helena, uma mulher que sonhava em viajar, em conhecer o mar, em ter um pequeno jardim de rosas. Mas a vida, como um rio, nem sempre segue o curso que planejamos. O meu desviou cedo e eu me adaptei. Aprendi a encontrar alegria não nos meus sonhos, mas na construção dos sonhos de outro. Eu me tornei a ponte para que meu filho, meu Leonardo, pudesse atravessar para um futuro que eu nunca tive. Olhando para trás, para as décadas de dedicação, vejo uma vida de renúncias, mas também de um amor que eu acreditava ser inquebrável. Um amor que, aparentemente, tinha um prazo de validade e um preço que eu desconhecia. Perdi meu marido quando Leonardo tinha apenas 7 anos. Um ataque cardíaco fulminante o levou de nós, deixando um silêncio ensurdecedor e um buraco em nossa pequena família. Lembro-me de segurar a mãozinha do meu filho durante o funeral, sentindo o tremor do seu corpo pequeno e confuso, e prometi a mim mesma e ao meu falecido Roberto que aquele menino nunca sentiria falta de nada. Eu seria pai e mãe, seria a provedora, a conselheira, a fortaleza. Naquela noite, enquanto ele dormia com o rosto manchado de lágrimas, eu guardei meus próprios sonhos numa caixa empoeirada no fundo do meu coração. A partir daquele momento, minha vida teria um único propósito: garantir que Leonardo tivesse todas as oportunidades, toda a educação, todo o apoio para se tornar um homem grande, maior do que eu, maior do que as circunstâncias de sua origem. Meus dias se transformaram em noites e minhas noites em dias. Eu trabalhava como costureira para uma fábrica durante o dia e em casa, à noite, aceitava concertos e encomendas de toda a vizinhança. Minhas mãos, que hoje tremem de dor e decepção, eram ágeis e fortes. Os calos nos meus dedos eram como medalhas de honra. Cada picada de agulha era um tijolo na construção do futuro do meu filho. O zumbido constante da máquina de costura era a trilha sonora da minha vida, uma canção de ninar de sacrifício. Eu renunciei a passeios, a encontros com amigas, a qualquer pequeno luxo. O cansaço era um companheiro constante, mas bastava olhar para o boletim de Leonardo, cheio de notas altas, ou vê-lo devorando um livro, para que todas as dores do meu corpo simplesmente desaparecessem, substituídas por um orgulho que me alimentava a alma. Cada centavo que sobrava era guardado religiosamente em uma lata de biscoitos escondida debaixo da minha cama. Eu dizia a todos, inclusive a ele, que estava juntando para uma emergência ou para a velhice, mas a verdade é que aquele dinheiro tinha um nome e um sobrenome: Leonardo. Quando chegou a época da faculdade e ele passou para uma das melhores e mais caras do país, eu inventei a história de uma bolsa de estudos integral. Vi o peito dele estufar de orgulho, a alegria em seus olhos por acreditar que havia conquistado tudo sozinho, por puro mérito, e eu deixei que ele acreditasse. Que mãe eu seria se jogasse na cara dele o peso do meu sacrifício? Eu queria que ele voasse livre, sem o peso da dívida, sem a âncora da obrigação. Eu o queria vitorioso, não grato. Eu sempre fui uma mulher de afetos simples. Minha felicidade estava no cheiro de café passado pela manhã, na maciez de um bolo saindo do forno, em ver a casa limpa e arrumada. Sou resiliente, aprendi a ser. A vida me ensinou a absorver os golpes e seguir em frente, a encontrar força na rotina e no amor. E eu sou, acima de tudo, uma mulher que ama profundamente. Amava meu marido e transferi todo esse amor, em dobro, para o nosso filho. Eu o criei para ser um homem bom, honesto, para que valorizasse o trabalho duro e respeitasse suas origens. Eu acreditava ter tido sucesso. Via nele o melhor de mim e o melhor de Roberto. A dor que sinto hoje não é apenas pela ingratidão, mas pela desilusão de perceber que o homem que eu formei talvez nunca tenha existido de verdade. Ainda consigo fechar os olhos e me transportar para o dia da sua formatura. Eu estava sentada na primeira fila, usando o melhor vestido que eu mesma costurei para a ocasião. Quando chamaram o nome dele, Leonardo Martins, meu coração pareceu que ia explodir dentro do peito. Eu aplaudi tanto que minhas mãos arderam. Ele, no palco com a beca e o capelo, me procurou na multidão e sorriu. Aquele sorriso, para mim,
Foi o pagamento de cada noite mal dormida, de cada dedo perfurado pela agulha. Na foto que temos na estante da sala, estamos abraçados. Eu, pequena ao lado dele, com os olhos marejados de felicidade. Ele, alto, bonito, com o diploma na mão e o mundo pela frente. Naquele dia, eu senti que minha missão na vida estava cumprida. Eu tinha vencido. Agora, o contraste entre aquele passado de orgulho e este presente de desprezo é uma ferida aberta. As visitas dele, desde que se casou com Camila, tornaram-se eventos raros e formais. As conversas, antes cheias de confidências e risadas, agora são monólogos sobre suas conquistas, sobre o novo carro, sobre o círculo social de luxo que frequentam. Eu me tornei uma peça anacrônica na vida dele, uma relíquia de um passado humilde que ele e a esposa fazem questão de esconder. A casa que antes era seu refúgio, hoje é apenas uma obrigação a ser cumprida. O calor do meu abraço parece constrangê-lo, e o bolo de laranja que ele tanto amava, hoje é recusado com uma desculpa qualquer sobre a dieta. Eu vejo nos olhos dele a impaciência, o desejo de ir embora, de voltar para o mundo dele, onde eu não me encaixo. A maior injustiça é que eu nunca pedi nada, nunca cobrei um centavo, nunca exigi uma visita, nunca pedi reconhecimento. Meu pagamento sempre foi a felicidade dele. Ver meu filho bem-sucedido, casado, construindo sua própria vida. Isso deveria ser a minha recompensa final. Mas de alguma forma, minha simples existência se tornou um fardo. A mulher que abriu mão de tudo para que ele tivesse tudo, hoje é o empecilho, a velha parasita que se recusa a desaparecer. É uma ironia cruel. Eu sou a fundação invisível sobre a qual ele construiu seu castelo. E agora, ele se envergonha das pedras que o sustentam. Ele quer o prédio de luxo, mas despreza o alicerce que o impede de desmoronar. Essa sou eu. Essa é a minha história. Ou pelo menos o começo dela. Uma história de amor, sacrifício e agora, de uma traição que cortou mais fundo do que qualquer faca. Estou contando tudo isso porque, pela primeira vez em muito tempo, me sinto completamente sozinha e preciso saber se alguém aí fora entende essa dor. Se essa história tocar algo em você, se inscreve e me conta aqui nos comentários o que faria no meu lugar. Porque a decisão que eu tomei, a mulher que eu decidi me tornar depois daquela noite, precisa ser compreendida. Preciso saber se o que fiz foi um ato de vingança ou de justiça. Meu filho Leonardo não era um monstro, pelo menos eu não o criei para ser um. O menino que eu embalei no colo e o jovem que eu vi se formar era gentil, atencioso e, eu acreditava, profundamente grato. Ele me ligava todos os dias, mesmo depois de sair de casa. Pedia minha bênção para cada passo importante que dava e sempre dizia que seu maior objetivo era me dar uma vida de rainha para retribuir tudo o que fiz por ele. Eu sorria e dizia que já era uma rainha, pois tinha ele como filho. A memória desse Leonardo, do meu Léo, é o que torna a realidade de hoje tão insuportável. A mudança não foi abrupta como o virar de uma página. Foi uma erosão lenta, um veneno administrado em pequenas doses diárias que corroeu o homem que eu conhecia por dentro, deixando apenas uma casca fria e irreconhecível no lugar. Tudo começou a mudar quando Camila apareceu. Na primeira vez que a vi, ela me pareceu uma boneca de porcelana, perfeitamente arrumada, com um sorriso ensaiado e um discurso impecável. Ela era ambiciosa, e isso era evidente na forma como seus olhos brilhavam ao falar da carreira de Leonardo, dos contatos que ele poderia fazer, das posições que ele poderia alcançar. No início, eu tentei gostar dela, tentei vê-la como a mulher que faria meu filho feliz, mas havia algo em seu olhar, uma frieza calculista que seu sorriso doce não conseguia disfarçar. As sugestões dela começaram de forma sutil. Sogra, esse seu sofá não acha que está um pouco ultrapassado? Ou, Léo querido, talvez sua mãe prefira ficar em casa descansando em vez de ir a esse jantar de negócios? Não é um ambiente para ela. Eram pequenas agulhadas, sempre ditas com um tom de preocupação e carinho. Aos poucos, Leonardo foi se afastando de mim e se aproximando do mundo que Camila estava construindo para eles. Nossos almoços de domingo, que eram sagrados, começaram a ser cancelados por conta de um brunch importante ou um evento de networking. As ligações diárias se transformaram em mensagens de boa noite e depois, nem isso. Quando eu o questionava, com o coração apertado, ele se tornava defensivo, dizendo que eu não entendia a vida que ele levava agora, que as coisas eram mais complicadas
que ele precisava manter as aparências. A influência dela era como uma teia de aranha, tecida fio a fio ao redor dele, isolando-o de seu passado, de suas raízes, de mim. Ele começou a se vestir como ela queria, a falar como ela falava, a valorizar as coisas que ela valorizava: status, dinheiro e aparências. O motivo de tudo isso ficou dolorosamente claro em um jantar que eles deram para alguns amigos do trabalho. Insistiram que eu fosse, e por um momento, meu coração se encheu de esperança. Mas ao chegar lá, entendi que eu não era uma convidada. Era um problema a ser administrado. Contei com orgulho uma história sobre como Leonardo, quando criança, montou uma barraca para vender suco e consertar brinquedos para comprar um presente de Dia das Mães. Uma história que sempre nos fazia rir. No entanto, o que vi foi o rosto de Camila se contrair em um sorriso forçado e Leonardo, meu filho, corar de vergonha. Ele rapidamente mudou de assunto, falando sobre o mercado de ações, como se minha história fosse uma mancha em sua biografia impecável. Naquela noite, no meio de estranhos que o admiravam, eu nunca me senti tão invisível e humilhada. Naquele momento, eu compreendi a verdade nua e crua. Eles tinham vergonha de mim, vergonha da minha origem humilde, das minhas mãos de trabalhadora, do meu jeito simples de falar. Eu não me encaixava na fachada de luxo e sofisticação que eles estavam tão desesperados para construir. Eu era a prova viva de que Leonardo não nascera em berço de ouro. E essa prova precisava ser escondida, silenciada. Meu sacrifício, a base sobre a qual ele construiu toda aquela vida, havia se tornado sua maior vergonha. Ele queria os louros da vitória, mas se recusava a reconhecer o campo de batalha onde ela foi conquistada. O campo de batalha que era a minha vida. E o que mais dói é saber que ele permitiu que o amor de uma mulher o fizesse desprezar o amor da própria mãe. A confiança é uma coisa frágil, não é? Levamos uma vida inteira para construí-la e basta uma palavra, um olhar, um ato, para que ela se quebre em 1000 pedaços. Eu confiei no homem que criei, confiei que seu coração era bom e que seu amor por mim era inabalável, mas eu estava errada. Ele quebrou essa confiança, permitiu que ela fosse esmagada sob o peso da ambição e da vergonha social. E a dor de ser traída por seu próprio sangue é um veneno que contamina todas as boas memórias, que mancha tudo o que um dia foi sagrado. Você já confiou em alguém de olhos fechados, entregou seu coração, sua vida e se arrependeu amargamente? Porque essa dor, essa decepção, muda você para sempre. E foi ela que me deu a coragem para fazer o que fiz. Nos dias que se seguiram àquela noite, a minha própria casa se transformou em território inimigo. O ar, antes denso de memórias e afeto, agora era rarefeito e frio, carregado de palavras não ditas. Comecei a observá-los de uma nova maneira, não mais como meu filho e minha nora, mas como dois estranhos com quem eu dividia um teto. Cada gesto, cada palavra deles era analisado por mim sob a luz cruel da palavra parasita. Meu bom dia, antes cantado com alegria, agora era um murmúrio contido. Eu não oferecia mais meu café, nem perguntava como tinha sido o dia deles. Eu me recolhi a uma concha de silêncio e observação. E essa mudança no meu comportamento, essa minha nova e fria distância, pareceu passar completamente despercebida por eles, o que, de certa forma, confirmava tudo o que eu já sentia. A primeira agressão direta veio de Camila, disfarçada, como sempre, de gentileza. Numa tarde, cheguei na cozinha e a encontrei trocando todos os meus potes de mantimentos, os velhos e familiares potes de vidro, por um conjunto novo, de aço inox, frio e sem alma. Ela disse, com aquele sorriso plástico, que estava apenas otimizando o espaço e modernizando o ambiente. Minhas xícaras preferidas, que eu colecionava desde o casamento, foram guardadas numa caixa no fundo do armário. Eu me senti uma intrusa na minha própria cozinha, o coração da minha casa. Cada gaveta que eu abria era uma surpresa, uma reorganização que me desorientava, me fazia sentir inútil e senil. Não era sobre otimizar, era sobre apagar os meus vestígios, sobre tomar posse do meu espaço, me empurrando para fora, centímetro por centímetro. Quando olhei para Leonardo, buscando algum sinal de apoio, algum lampejo do filho que eu criei, encontrei apenas um olhar vazio e impaciente. Ele deu de ombros, como se a minha angústia fosse um capricho infantil, uma teimosia de velha. Mãe, a Camila só está tentando ajudar.
você tem que admitir que a cozinha estava precisando de uma renovada. Ajudar? Aquilo não era ajuda. Era uma invasão. A cumplicidade dele doeu mais do que a atitude dela. Ele via minha aflição. Via que eu estava sendo lentamente apagada da minha própria história e escolhia não fazer nada. Pior, ele defendia a usurpadora. Aquele silêncio, aquela passividade conivente, era a sua forma de dizer que estava do lado dela, que a minha dor não importava diante dos planos e da estética que ela queria impor. Naquela noite, mal consegui comer. Sentei-me sozinha à mesa da cozinha. A nova mesa que Camila havia comprado e a lembrança de outros tempos me assaltou com uma violência avassaladora. Lembrei-me de quando Leonardo, com uns 15 anos, pegou uma gripe terrível. Passei 3 dias ao seu lado, preparando canjas, medindo sua febre, contando histórias para que ele dormisse. O cheiro da minha sopa de galinha, com hortelã fresca do meu pequeno vaso, impregnava a casa. Ele dizia que era o cheiro de cuidado. Agora, o único cheiro na casa era o do desinfetante de lavanda que Camila usava para limpar tudo, e o cheiro de comida de restaurante vindo das embalagens plásticas que eles deixavam na pia. O cheiro de cuidado tinha sido substituído pelo odor da conveniência e da indiferença. O conflito, antes velado, começou a se tornar mais explícito. Certa manhã, encontrei sobre a mesinha de centro da sala, ao lado do porta-retratos com a foto da formatura de Leonardo, um conjunto de brochuras coloridas. Quando me aproximei, um frio percorreu meu corpo. Eram catálogos de casas de repouso, Vila das Gardênias, onde a terceira idade floresce, e Morada do Sol, conforto e segurança para quem você ama. As imagens mostravam idosos sorridentes, jogando cartas e fazendo hidroginástica. Uma cena idílica que contrastava brutalmente com a violência daquela sugestão. Ninguém disse nada. Camila apenas deixou os panfletos ali, como quem deixa uma semente venenosa para germinar no silêncio, uma mensagem clara de que o meu tempo naquela casa estava acabando. Segurei aqueles papéis lisos e brilhantes com as mãos trêmulas. O sorriso dos velhinhos nas fotos parecia zombar da minha dor. Olhei ao redor, para as paredes que abrigaram toda a minha vida, para a poltrona onde meu marido costumava ler o jornal, para cada canto que guardava uma risada, uma lágrima, uma memória. A ideia de ser arrancada dali, de ser despachada para um lugar onde eu seria apenas mais um número, mais uma velhinha esperando o fim, era sufocante. Era uma sentença de morte em vida. Eles não queriam apenas que eu fosse embora. Eles queriam que eu desaparecesse, que eu deixasse de ser um problema, uma responsabilidade. Era a materialização da palavra parasita, algo que precisa ser exterminado para que o hospedeiro possa viver melhor. Reuni a pouca coragem que me restava e naquela noite, com as brochuras na mão, fui até Leonardo. Mostrei a ele os papéis, esperando, contra toda a esperança, que ele ficasse chocado, que dissesse que era um mal-entendido. Mas ele apenas desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Mãe, não precisa ficar assim, foi só uma ideia. A gente estava pensando no seu conforto, em você ter assistência, pessoas da sua idade para conversar. A voz dele era mansa, quase condescendente, como se estivesse explicando algo óbvio a uma criança. Conforto? Respondi, a voz embargada. Meu conforto é aqui, na minha casa, com as minhas coisas. A palavra minha pairou no ar, e foi então que o golpe final foi desferido. Não por ele, mas por ela. Camila, que ouvia a conversa do sofá, interveio com a naturalidade de quem discute o tempo. Exatamente por ser sua sogra, que pensamos nisso. É um imóvel muito grande e valioso para uma pessoa só. Com o dinheiro da venda, poderíamos dar entrada em um apartamento maior para nós e garantir que a senhora ficasse em um lugar excelente. Leonardo, para o meu horror, concordou com a cabeça. É uma questão de lógica, mãe, de praticidade. Eles discutiram o destino da minha casa, da minha vida, na minha frente, como se eu fosse um objeto a ser liquidado. Falavam dos valores, do mercado imobiliário, da localização privilegiada do bairro. E eu ali, parada, vendo o chão desaparecer sob os meus pés. O lar que construí com Roberto estava sendo colocado à venda, e eu junto com ele. Naquele instante, o mundo ficou em silêncio. A dor aguda deu lugar a uma clareza gelada e assustadora. Eu olhei para o rosto do meu filho, animado com a perspectiva do lucro. Vi o brilho de vitória nos olhos de Camila e entendi que lutar, gritar ou chorar seria inútil. Eles já tinham decidido. Então, eu fiz algo que eles não esperavam. Eu não discuti.
Eu não implorei, eu apenas assenti lentamente com a cabeça, um gesto de aparente resignação. Mas por dentro, uma engrenagem girou, uma decisão foi tomada. O que você faria nesse momento? Desabaria em lágrimas? Expulsaria os dois de casa? Eu não fiz nada disso. Eu apenas comecei a planejar a minha resposta. Uma resposta que eles jamais esqueceriam. Naquela mesma noite, tranquei a porta do meu quarto e arrastei uma cadeira até o guarda-roupa. Lá no alto, no fundo, estava a velha lata de biscoitos, onde eu guardava minhas memórias mais importantes. Abria e o cheiro de papel antigo encheu o ar. Dentro, não havia joias ou dinheiro. Havia dezenas de comprovantes de depósito, recibos de mensalidades, notas de materiais didáticos, todos em nome da Universidade de Leonardo. Eu havia guardado cada um deles, não como prova de uma dívida, mas como troféus do meu amor, testemunhas silenciosas do meu sacrifício. Naquele momento, sob a luz fraca do abajur, eles se transformaram, deixaram de ser lembranças e se tornaram minhas armas, a munição que eu precisava para a guerra que eles haviam declarado. Passei a madrugada inteira debruçada sobre aqueles papéis. Cada recibo amarelado era um fantasma do passado que vinha me visitar. Este, de um valor altíssimo, me lembrava do mês em que comia apenas pão com manteiga no jantar para poder pagá-lo em dia. Aquele outro, menor, da taxa da biblioteca, me lembrava de ter costurado vestidos de festa até o sol raiar. Não era apenas dinheiro que estava ali, eram horas da minha vida, pedaços da minha saúde, sonhos que eu tinha adiado indefinidamente. A raiva e a dor se misturavam, mas, acima de tudo, crescia uma determinação feroz. Eles iriam aprender o verdadeiro custo daquela educação. Eles iriam entender o valor de cada centavo que estava ali. Enquanto meu plano tomava forma, a vida na casa continuava sua rotina de abusos sutis. Eles começaram a falar abertamente sobre a venda, sobre como um pintor viria na próxima semana para deixar a casa mais apresentável. Camila já pesquisava apartamentos na internet, me mostrando fotos de varandas gourmet e áreas de lazer, como se estivesse me oferecendo um prêmio de consolação. Eu apenas sorria e concordava, desempenhando o papel da velhinha dócil e conformada. Eles me tratavam como um fantasma, uma presença tolerada que em breve seria exorcizada. Mal sabiam eles que o fantasma estava mais vivo do que nunca e se preparava para assombrá-los de uma forma que eles não poderiam imaginar. Houve um momento, uma noite, em que a dúvida tentou se instalar. Peguei a foto da formatura na estante, olhei para o sorriso do meu menino e meu coração vacilou. Eu estava prestes a destruir a imagem que ele tinha de si mesmo, a humilhá-lo publicamente. Seria eu tão cruel quanto eles? A mãe que eu fui um dia faria isso? As lágrimas vieram, silenciosas e amargas. Eram o luto pelo filho que eu perdi, pelo amor que se transformou em cinzas. Por um instante, pensei em desistir, em simplesmente aceitar meu destino e ir para a tal Vila das Gardênias, morrer em paz. Mas a paz não era mais uma opção. Então, como um trovão, a palavra parasita ecoou na minha mente, afugentando qualquer hesitação. Lembrei do desprezo em seus olhos, das brochuras sobre a mesa, da frieza com que planejavam vender minha vida. Aquele menino da foto não existia mais. No lugar dele, havia um homem que precisava desesperadamente de uma lição sobre valor, sobre respeito, sobre gratidão. Uma lição que nenhuma universidade cara poderia ensinar. Minha decisão não era mais sobre vingança, era sobre justiça. Era sobre recuperar minha dignidade, sobre mostrar a eles que a fundação que eles tanto desprezavam era, na verdade, a única coisa que os mantinha de pé. Com a alma endurecida e o plano traçado, comecei a preparação para o meu jantar de aniversário. Eles acharam estranho meu pedido para celebrarmos juntos, só nós três, em casa, mas aceitaram, provavelmente aliviados por minha aparente mudança de humor. Fui ao mercado e comprei os melhores ingredientes. Assei o bolo de laranja, o preferido dele. O aroma se espalhou pela casa, um fantasma dos tempos felizes. Mas desta vez, o gesto não continha amor. Era uma encenação. Eu estava arrumando o palco, ajustando a iluminação, preparando o cenário para o último ato de uma longa e dolorosa peça. E eu seria a diretora, a roteirista e a atriz principal. Eu baixei a faca lentamente,
colocando-a ao lado do bolo com um clique suave que ecoou no silêncio mortal que havia se instalado. O sorriso sumiu do meu rosto, substituído por uma expressão séria, a máscara da mãe dócil finalmente quebrada. Leonardo e Camila me olhavam com uma confusão crescente. "Mãe, a senhora está bem?" perguntou meu filho, a voz hesitante. Ignorei a pergunta. Fixei meu olhar no dele, um olhar que não continha mais o calor maternal, mas a frieza do aço. "Leonardo", comecei, e minha voz saiu firme, clara, sem um pingo de hesitação. "Já que estamos falando tanto de dinheiro, de investimentos e do futuro, eu gostaria de aproveitar o meu aniversário para apresentar uma conta que está pendente há muito tempo. A conta dos seus estudos." A confusão nos olhos deles se transformou em puro choque. Levantei-me da mesa, minhas pernas firmes, e caminhei até o velho aparador da sala de jantar. Em cima dele, entre os bibelôs empoeirados, estava uma pasta de documentos simples, de cor parda. Eu a peguei e retornei à mesa. O contraste era quase poético. De um lado, o bolo de aniversário, símbolo de celebração e vida. Do outro, aquela pasta, um objeto frio, burocrático, que representava uma dívida. Coloquei-a sobre a toalha de linho com um baque seco e audível. O som pareceu despertar os dois do transe. "O que é isso, mãe? Que brincadeira é essa?" Leonardo gaguejou, tentando forçar uma risada que morreu no ar. Camila não dizia nada, apenas olhava da pasta para o meu rosto, o cálculo e a desconfiança dançando em seus olhos. A brincadeira, como ele chamava, estava apenas começando. Abri a pasta devagar. O primeiro documento que tirei de dentro não foi um recibo, não foi um número, foi uma fotografia. Uma foto antiga, em preto e branco, de mim mesma, uns 30 anos mais jovem, sentada em frente à minha máquina de costura no meio da madrugada. Meu rosto na imagem estava marcado pelo cansaço, os olhos fundos, mas a expressão era de pura determinação. Deslizei a foto pela mesa até que ela parou bem na frente de Leonardo. "Este", eu disse, a voz baixa e grave, "foi o primeiro pagamento da sua faculdade. Foram as minhas noites de sono, a minha vista se cansando, os meus dedos doendo. Antes de falarmos de dinheiro, eu quero que você se lembre do custo humano, do meu custo." Ele olhou para a foto e empalideceu, como se visse um fantasma. Então a contabilidade começou. Puxei o primeiro maço de papéis, presos por um elástico. "Primeiro ano da faculdade de engenharia", anunciei, como uma promotora apresentando uma prova. "Mensalidades, 12 recibos, totalizando um valor que hoje seria o de um carro popular, livros e materiais, uma pilha de notas fiscais, ajuda de custo para o aluguel do seu primeiro apartamento." Comecei a ler os valores em voz alta, um por um, sem pressa, sem emoção, como se lesse uma lista de compras. A cada número que eu pronunciava, o rosto de Leonardo ia perdendo a cor. Camila, por sua vez, tinha o queixo caído, o sorriso congelado numa máscara de horror e incredulidade. Ela olhava para o marido, esperando que ele desmentisse, que risse, que dissesse que era uma loucura, mas ele permaneceu em silêncio, paralisado. Continuei, implacável. "Segundo ano, aqui as coisas ficaram mais caras, não é? Você precisou daquele computador novo para os projetos." Virei um recibo em sua direção. "Terceiro ano, essa foi a sua viagem de intercâmbio para o Canadá, a bolsa de estudos que você ganhou." Fiz uma pausa, olhando-o nos olhos. "A única bolsa aqui, meu filho, foi a da sua avó, que eu tive que esvaziar. Vendi o anel de noivado dela e os brincos de ouro que herdei da minha mãe para pagar por essa oportunidade única." A mentira sobre a qual ele construiu seu orgulho estava desmoronando, tijolo por tijolo, na sua frente. Cada papel que eu colocava sobre a mesa era mais um prego no caixão da sua autoimagem, da sua história de sucesso conquistada por mérito próprio. Finalmente, cheguei ao último recibo, o da taxa de formatura. A essa altura, a mesa estava coberta de papéis amarelados, um mosaico da minha vida devotada a ele. Deslizei o último comprovante pela toalha. Minha calma artificial começou a se quebrar, e minha voz tremeu, não de fraqueza, mas de uma raiva que ferveu por anos. "Eu não sou uma velha parasita", eu disse, cuspindo a palavra que ele usou para me definir. "Parasitas sugam, não investem, e eu, Leonardo, eu fui a sua maior investidora. Eu fui seu banco, sua fiadora, sua faculdade particular. E um bom investimento, como você e a sua esposa tanto prezam, precisa dar retorno. Não é essa a lógica do mundo de vocês?" O silêncio deles era a minha resposta. Deixei a pergunta pairar no ar por um instante eterno, antes de desferir o golpe de misericórdia. "E agora", continuei, minha voz subindo de tom, "eu quero o meu dinheiro de volta.
cada centavo que está sobre esta mesa. Fiz uma pausa dramática, vendo o pânico se instalar em seus rostos. Mas só o dinheiro não é suficiente. Por isso, eu vou cobrar com juros. Juros por cada noite que passei em claro, preocupada com o seu futuro. Juros por cada humilhação que sofri em silêncio nesta casa. Juros por cada vez que me senti invisível, um fardo. Juros por cada lágrima que engoli para que você pudesse sorrir. Eu quero tudo de volta, com juros emocionais calculados em cima da minha dor. O mundo deles ruiu naquele momento. Leonardo me olhava como se eu fosse uma completa estranha. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. Ele olhava para a montanha de papéis, para o meu rosto transformado pela fúria justa, e eu vi o entendimento e a vergonha o inundarem. Camila estava lívida, branca como a toalha da mesa. Sua mente, sempre tão rápida para os negócios, provavelmente já estava calculando a dimensão da dívida, a ruína financeira que aquilo representava. O poder na sala havia mudado de mãos de forma tão violenta e definitiva que o ar crepitava. Eu não era mais a velhinha frágil. Eu não era a vítima. Eu era a credora. E a dívida deles era impagável. O que eu fiz foi brutal, foi calculado. Foi um ato que destruiu a imagem que meu filho tinha de si mesmo e talvez qualquer chance de reconciliação. Eu usei a verdade como uma arma e mirei direto no coração do orgulho dele. Naquele momento, eu não senti remorso, apenas uma sensação avassaladora de libertação, de poder. Eu recuperei o controle da minha vida, da minha casa, da minha história. Mas olhando para o rosto destruído do homem que um dia foi meu menino, a pergunta inevitavelmente surge, não apenas para mim, mas para você. Você teria coragem de fazer o mesmo? Teria a coragem de destruir a imagem de seu filho para salvar a si mesma do apagamento e da humilhação? O silêncio que se seguiu à minha declaração era mais pesado do que qualquer palavra. Era um silêncio preenchido pelo farfalhar dos papéis sobre a mesa, testemunhas de uma vida de sacrifício. O bolo de laranja, intocado, parecia uma ironia cruel no centro de tudo, um símbolo de uma celebração que havia se transformado em um tribunal. Leonardo olhava para a montanha de recibos com os olhos vidrados, como se tentasse compreender a dimensão de uma verdade que o esmagava. Camila estava imóvel, o rosto uma máscara pálida de choque, seus sonhos de um apartamento de luxo se desfazendo em pó diante de seus olhos. Naquele momento, naquela sala de jantar que era o palco da minha vida, eu não senti triunfo, nem mesmo raiva. Senti uma paz fria e profunda, a paz de quem finalmente disse a verdade, por mais terrível que ela fosse. Depois de uma eternidade, a voz de Leonardo quebrou o silêncio. Era um sussurro rouco, frágil, a voz do menino assustado que eu não ouvia há décadas. Mãe, por quê? Ele não questionou os fatos. Não negou a dívida. Ele perguntou o porquê, e eu sabia que ele não se referia ao dinheiro. Olhei para ele e, pela primeira vez, não vi o homem arrogante que me desprezava, mas o filho que eu havia perdido. Por que você me chamou de parasita, Leonardo? Respondi, a voz calma, mas carregada com o peso daquela única palavra. Você e sua esposa planejaram me descartar como se eu fosse um objeto velho e inútil. O dinheiro é só papel. É um símbolo. A dívida real não está nesses recibos. Está na sua falta de respeito, na sua falta de gratidão, na sua falta de amor. Levantei-me da mesa, sentindo o peso de 68 anos nos meus ombros, mas também uma nova leveza na minha alma. Eles continuaram sentados, prisioneiros da verdade que eu havia exposto. Caminhei até a porta da sala de jantar e parei, sem olhá-los. Vocês têm um mês, eu disse, a voz firme, ditando os termos da minha nova vida. Um mês para me apresentar um plano de como começarão a me pagar o que devem. E se não puderem, ou não quiserem, tem o mesmo prazo para arrumar suas coisas e sair da minha casa. Não houve súplica, não houve negociação, era um decreto. E então, sem esperar por uma resposta, eu me virei e saí, deixando-os para trás, sozinhos com o bolo de aniversário, com os fantasmas de papel e com as consequências devastadoras de suas próprias escolhas. Naquela noite, enquanto eu estava deitada na minha cama, o silêncio da casa não era mais opressor. Era meu. Eu sabia que talvez nunca visse a cor daquele dinheiro. E, para ser sincera, ele já não importava. O que eu recuperei naquela noite foi algo infinitamente mais valioso. Eu recuperei a minha voz. Eu os forcei a enxergar além da velhinha que cozinhava e limpava. Eu os forcei a ver a mulher que trabalhou até a exaustão, que abriu mão dos próprios sonhos, que construiu sozinha
a fundação sobre a qual eles dançavam com tanta arrogância. Eu não queria a gratidão deles. Não mais. Eu exigi o reconhecimento. E ao fazer isso, ao mostrar o custo real da vida que eles levavam, eu me reconstruí. Eu me salvei do apagamento. A minha história, eu sei, não é única. Em quantas casas, neste exato momento, existem mães silenciosas que se doaram por inteiro e hoje são vistas como um fardo, uma obrigação. Mães cujos sacrifícios são esquecidos, cujo amor incondicional é confundido com fraqueza. Nós nos tornamos invisíveis aos olhos daqueles para quem um dia fomos o mundo inteiro. Lutamos para dar a nossos filhos as asas que nunca tivemos. E às vezes, eles usam essas mesmas asas para voar para longe de nós, envergonhados do ninho humilde de onde partiram. A minha atitude naquela noite não foi apenas por mim, foi por todas as Helenas que engoliram a dor e o desprezo em silêncio, por todas as mães que mereciam uma coroa e receberam o esquecimento. Naquele dia, eu não recuperei apenas uma dívida financeira, eu recuperei minha dignidade. Eu me reergui das cinzas da humilhação e me lembrei de quem eu era. Uma mulher forte, uma sobrevivente, uma criadora. E, ao fazer isso, ensinei ao meu filho e à esposa dele uma lição que nenhuma faculdade cara, nenhum círculo social de luxo jamais poderia ensinar. Eles aprenderam, da forma mais dura possível, o verdadeiro valor de uma mãe. E esse valor, eles descobriram, é impagável.